Combustíveis, como alta e especulação no mercado, afetam o bolso. Adivinha? Não precisa nem explicar, né? Todo mundo sabe muito bem. Aí o Vinícius diz, no Brasil de Lula, o combustível segue subindo, a possibilidade de desabastecimento nos postos e o povo sente no bolso a falta de um plano de ação do regime. E longo prazo? Meu Deus do céu. É um milagre o Brasil ter construído a Petrobras. É um milagre, porque foi realmente contra tudo e todos. Tudo e todos. Tudo e todos. E tá aí, firme e forte. Guerra no Irã eleva risco de inflação mais alta no mundo e dificulta a vida dos bancos centrais ao redor do mundo. Entre os analistas, há uma discussão sobre se o mundo já não tem uma alta de preços contratada, independentemente da duração da guerra. Aí o Arthur comenta, né? Peraí, aumento de preço nos alimentos, nos combustíveis, mas quem fica em dificuldade são os bancos centrais. E aqui é para vender aquela tese que, olha, a inflação vai aumentar. Então a Selic não pode cair. Tem que voltar a Selic para 15%. Depois dessa super queda de 0,25%. Super queda, 14,75%. Agora tem que voltar para 16%. Não, mas não era 15%, não, bota 16% aí por via das dúvidas. Para controlar a inflação. O país está sendo destruído, empresas estão fechando, os empresários não estão conseguindo investir em nada, nem pagar as próprias dívidas que aumentam, né? Muitas dívidas têm as suas taxas de juros variáveis, não são fixas no dia da contratação, e tá aí. Ninguém sabe como resolver. Mas a Selic no Brasil, pelo bem da nação, tem que ser 15%. Falando do Banco Central, independente, exclusivo, o Banco Central Independente recebeu alerta da Polícia Federal sobre o Master, mas não viu ilegalidades. O Banco Central recebeu em julho de 2024 um ofício da PF com alerta sobre possíveis irregularidades no Banco Master, inclusive a afirmação que a instituição tinha como dono oculto o Nelson Tanuri. Então a denúncia do Vladimir Timerman na CPI, e que o pessoal também do mercado já tinha publicado alguns textos, já havia chegado no Banco Central. Já era de conhecimento da Polícia Federal. Mas não posso criticar o Banco Central Independente, né? Os liberais não deixam. Eu não queria falar isso aqui na introdução, porque sempre que tem uma galera que não gosta, fica de olho na introdução, né? Se tiver treta, aí o cara para ver e vai atrás. Mas o Cláudio Dantas trouxe informação que enche o coração de um bolsonarista de esperanças, dizendo que a Polícia Federal vai além dos 129 milhões em caso de Dom Pedro III, com o Master. Depois do relatório sobre os negócios de Toffoli, a Polícia Federal está prestes a concluir outro focado no ministro Dom Pedro III. Este site apurou que a Polícia Federal identificou indícios de outros pagamentos não relacionados ao contrato de Paquito com o escritório de Viviane Bastos de Moraes. Indícios de outros pagamentos. Ih, rapaz. As investigações seguem em frente mesmo após o anúncio de um acordo preliminar para a negociação de a delação premiada. Na verdade, as descobertas da PF servirão para atestar a disposição do Paquito em contar toda a verdade sobre os atos de corrupção envolvendo integrantes do Judiciário, políticos e funcionários do Banco Central, da CVM e outros órgãos reguladores. Os investigadores garantem que não vão topar uma proposta de colaboração que oculte deliberadamente personagens e elementos já identificados nas quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. Se parecer que o Paquito está protegendo alguém, a negociação do acordo será bombardeada pela própria PF. E esse que é um ponto, né? Mas que coisa, rapaz. Olha até o que ele fala aqui, ó. Na verdade, as descobertas da PF, o material que ela já tem, planilhas, telefones, nas quebras de sigilo, servirão para testar a disposição do Paquito em contar toda a verdade. A gente já sabe, a gente quer saber o que você vai contar. Se fosse, acho que qualquer outro jornalista do campo da direita, eu não botava fé nessa matéria. Acharia que é só jogando pra torcida, pra agradar. Mas o Cláudio Dantas é um cara que era um encarne com os lavajatistas. Então o Cláudio Dantas, ao longo dos anos, ele conquistou algumas fontes, tanto no Ministério Público quanto na Polícia Federal. Então, vindo do Cláudio Dantas, eu acho que pode ser que seja real mesmo, viu? Pode manter um pouquinho de esperança no seu coração. Aí veio o Merval Pereira ontem. Briga intestina no Supremo. Falava que tá todo mundo vendo que tem duas alas, que o Supremo rachou, e que a ala do Mendonça tá tentando colocar um pouco de, sei lá, pudor e responsabilidade de voto na corte, e a outra ala política tá tentando chutar cada vez mais o pau da barraca. A divergência aberta entre Gilmar, o decano da instituição, e o Mendoncinha, o budinho de Bolsonaro, é evidência de que a crise de legitimidade que atinge o Supremo não se resolverá tão cedo, muito menos agora, quando os dois ministros se manifestaram publicamente sobre teses conceituais, um fustigando o outro. O ministro André Mendonça, já colocado na mídia como o novo guardião da moralidade jurídica, mandou seu recado em evento do OAB do Rio, afirmando, entre outras coisas, que não cabe ao juiz ser uma estrela, mas simplesmente agir de maneira certa e julgar dentro do que é certo. Mendonça falou o óbvio. Aí o Merval Pereira comenta assim, ó, um raciocínio aparentemente simplório, mas que nesta fase em que estamos é bem recebido, por quem ouve cansado do juridiquês fraudulento e das manhãs jurídicas que permitem decisões teratológicas, como se fossem sapiências tiradas do fundo da cartola de um mágico decadente. No mundo que a gente está, no Brasil que todos assistem,
falar o óbvio e o minimamente correto não choca. O que se tornou o judiciário no Brasil? Já Gilmar Mendes usou seu reconhecido repertório jurídico para, não tendo ambiente favorável a um voto divergente, depois que sua turma já havia firmado a maioria para manter a prisão do Paquito, deu unanimidade à decisão, mas acusou seu colega, o Mendonça, de usar conceitos porosos e elásticos para a decretação de prisões preventivas. Não foi à toa que Gilmar Mendes relembrou a Operação Lava Jato, desmontada por sua combativa ação no Supremo. Tão combativa quanto nos anos seguidos de defesa da mesma operação que, na sua opinião, estava desmontando o Estado cleptocrático instalado pelo PT no país. Pois é. Lembra daquela fala do Gilmar? Eu não sei repetir em aspas, mas era algo na linha que assim, foi tanto dinheiro roubado que daria para pagar inúmeras eleições. Lembra disso daí que ele falava? E esse termo cleptocracia ele usou, né? Aí o Gilmar depois mudou de ideia. Mudou. Começou a chegar perto do PSDB e aí... Gilmar Mendes começa a tentar montar dentro do Supremo um ambiente que permita mais adiante, não tão distante assim, né, de preferência, anular o processo do Banco Master, assim como fez com todos os processos da Lava Jato, abrindo a porteira para que outros juízes usassem a decisão de considerar o Moro parcial no julgamento do caso do triplex do Guarujá contra Lula. O que seria uma decisão pontual, como garantiu Mendes na ocasião, virou a senha para o liberou geral, que culminou com todos os condenados libertados, inclusive os que admitiram culpa em delações premiadas, que mais tarde foram consideradas, inclusive pelo ministro Toffoli, como resultado de pressão ilegal das autoridades. Até quem devolveu o dinheiro roubado recebeu de volta o fruto do roubo. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, diz a sabedoria popular. Mas, com a justiça brasileira nada é impossível, pois a Lava já teve o mesmo fim de outros processos contra a corrupção anulados por tecnicalidades. Assim como a empresa da família Toffoli e Lulinha, filho de Lula, né, foram protegidos respectivamente por Gilmar Mendes e Flávio Dino, sob a mesma alegação, a quebra do sigilo dos dois foi feita em bloco e não individualmente. Os dois ministros têm em comum o gosto pela política, com planos eleitorais claros para 2030. E depois ele só sai relatando. Aqui é muito mais para mostrar que é uma tendência que vem crescendo. Cada vez mais, todos os jornalistas da Globo vêm se colocando na oposição ao regime. Porque o regime está indefensável. Não tem como defender o regime. Estamos naquele momento. Eu vou ficar repetindo sempre agora. A frase do Danilo Thomas. Estamos em 1979. Em linhas de cair o AI-5, é o AI-6 agora, que é o inquérito das fake news, anistia, e começar a preparar para a nova república.